Às vezes eu me pergunto, qual é o maior problema do ser humano? O problema do ser humano são regional. Cada região, a pessoa ele tem um problema. Os problemas dividem por regiões. Tem regiões que os problemas são a segurança. Tem gente que não tem segurança, uma região não falta segurança. Tem regiões que os problemas é a fome. A fome está assolando algumas regiões. Tem outras regiões que não é a fome, é a saúde, pessoa doente. Cada região tem o seu problema. Tem regiões que o problema é a educação, falta de educação. Tem regiões que os problemas é a corrupção que está campeando o povo. Tem regiões que o problema maior é a violência demais. Eu tenho, às vezes, viajo pela América Latina, alguns países, regiões que é muito violenta. Tem regiões que é tranquila. Tem regiões que não é a violência. Tem regiões que o maior problema é a inflação que está corroendo. Tem muitos problemas, mas tem regiões que tem dois problemas. Tem regiões que tem três problemas. Nosso Brasil tem muito problema. No nosso Brasil, a corrupção está corroendo. A violência no Brasil também está corroendo. O Brasil tem muitos problemas. Desemprego é um problema regional. E o Brasil também tem muito desemprego. Mas, analisando a Bíblia, podemos ver que o maior problema da humanidade é o pecado. O pecado é o maior problema porque esse problema, ele cria outros pecados. Como um abismo, ele leva a outros abismos. Por exemplo, problema da Covid-19 é uma doença horrível, mas a Covid-19 ela é um problema. O mundo inteiro está sofrendo com a Covid-19. Mas o maior problema da Covid é porque ela cria outros problemas. Ela criou a fome que veio junto com ela. Ela criou rumores de guerra. Pessoas vivem batendo cabeça, brigando com o governo, secretário, é um problema que é difícil. Ela criou outros problemas. Ela criou outro problema que chama medo. Tem pessoas que estão com medo de sair de casa. E está certo, não deve sair de casa mesmo. Tem pessoas que vivem pensando que é uma coisa estrondosa. Na verdade, ela é grande mesmo. Então, um problema pode levar a outros problemas. Mas, analisando a Bíblia, o pecado é o maior problema de todos os tempos. O pecado é como uma raiz de problema. Ele faz brotar. O pecado faz aflorar outros problemas. O pecado afasta o homem de Deus, ele distancia o homem de Deus. Por quê? Porque Deus não gosta do pecado. Deus ama o homem, mas não ama o pecado. Então o pecado ele faz uma divisão, uma separação entre o ser humano e Deus. Aí Deus vai se afastando lentamente, o homem acaba ficando sozinho. Aí ele ficando sozinho, ele mergulha de ponta cabeça em outros pecados, como a corrupção, como a violência, porque uma coisa traz a outra coisa. Se nós erradicássemos o pecado da humanidade, tirássemos fora o pecado, ficava sarado o mundo, teríamos um mundo sarado, não teríamos violência, não teríamos corrupção, o homem amava o próximo, o homem jogava fora a idolatria, teria só um Deus na sua vida, aquele que criou, aquele que fez todas as coisas, o mundo seria sarado. Seria somente arrancar o pecado. A gente pode até fazer uma lista de vários pecados, várias maneiras de a pessoa pecar. Mentira é um pecado, é uma maneira de pecar. Glutonaria é um pecado. Quer dizer, assassinato é um pecado, roubo, prostituição, são tantos pecados, mas se erradicasse o pecado, nós temos um mundo melhor. Por exemplo, o Evangelho é uma força, ele é um poder, que ele sara a pessoa, ele transforma a pessoa. O Evangelho transforma a pessoa. Por isso o apóstolo Paulo, ali em Romanos, no capítulo 1, versículo 16, ele enaltece, ele fala o valor do Evangelho, ele fala, não me envergonhe do Evangelho, porque é o poder de Deus, que é esse poder que transforma, que liberta, é o poder que salva. O apóstolo Paulo ele descobriu esse poder, porque ele também foi alcançado por esse poder do Evangelho. E como, no momento em que ele estava perseguindo os cristãos, que estava liberto do pecado. Aí ele fala, eu não me envergonho do Evangelho, porque o Evangelho é o poder de Deus, é o único poder. O Evangelho de Cristo é um poder que transforma, que muda o ser humano. Maravilha, porque aí a pessoa erradica o pecado. O Evangelho é o único poder na terra para erradicar o pecado e devolver uma vida saudável, uma vida sarada para o ser humano. Primeiro, o Evangelho é o maior poder
para transformar o ser humano. É o maior poder para reabilitar o homem, ligar novamente com Deus. Ele religa o homem com Deus. O homem distanciou de Deus. Mas o Evangelho é o único que pode retornar o homem a Deus, religar o homem novamente ao seu Criador. Segundo, o Evangelho, ele é uma liberdade, porque Deus criou o homem, ele manda Jesus para salvar o homem, Jesus veio pregar o Evangelho, mas o homem não é obrigado a aceitar o Evangelho. Ele está amparado pela lei do livre-arbítrio. Ele não é feito como robô, programado para obedecer o Evangelho, para aceitar o Evangelho em sua vida. Só sobra para ele, às vezes, as consequências. Se ele não aceitar o Evangelho, lógico, ele vai bater cabeça, vai perder a sua vida. Lá na frente não tem nada para ele. Porque o Evangelho veio para salvar, para libertar, para religar o homem com Deus. Terceiro lugar, o Evangelho ele liberta o homem, ele transforma. Pelo contrário, o Evangelho ele veio de Deus. Deus veio porque sem o Evangelho não tem salvação. Sem o Evangelho não existe maneira de o homem entrar no céu. Só através do Evangelho que o homem pode ser salvo. Os judeus, por exemplo, os filhos de Israel, eles adoram a Torá, respeitam a Torá, leiam a Torá, vivem a Torá, creem na lei, obedecem à lei e pensam que estão fazendo as coisas certas e deixam o Evangelho de lado. Tudo bem. Já a gente vê os muçulmanos, eles também seguem o Ancorão, fazem penitência, eles adoram, vão em Meca, ficam por ali e deixam o Evangelho de lado. Também tem os católicos que adoram ídolos, fazem promessa e ficam ali também. Mas o cristão, pelo contrário, o cristão não. O cristão sabe que é pecador. Ele sabe que ali em Romanos capítulo 3, versículo 23, fala que todos pecaram e estão distantes da glória de Deus. E que necessitam de Jesus. Ali no versículo 24 do mesmo capítulo, fala que necessitam de Jesus Cristo para perdoar os pecados, para justificar os pecados. Aí ele fica ali na justificação, já crê que tem uma saída, crê no Jesus Cristo, que é o Cristo do Evangelho. E isso realmente é maravilhoso. O Evangelho ele é o poder de Deus, o único poder para a salvação da humanidade. Sem o Evangelho não tem salvação. Também existem as pessoas que fazem vergonha para o Evangelho. Tem muita gente hoje, no mundo inteiro, envergonhando o Evangelho, pirateando o Evangelho, vendendo o Evangelho, negociando o Evangelho, envergonhando o Evangelho e com isso distancia a pessoa do Evangelho. Também, em sexto lugar, nós temos as pessoas que são apaixonadas pelo Evangelho, que vivem o Evangelho em sua vida, que não abandonam o Evangelho, que abraçaram como a única regra de fé, como um instrumento que vai levar para o céu. Mas também tem aquelas pessoas que já abandonaram o Evangelho, desistiram do Evangelho. Esse é um pessoal mais triste, tem aqueles que deixaram o Evangelho, mas aqueles que amam o Evangelho, fazem como o apóstolo Paulo, não me envergonhe do Evangelho, porque é poder de Deus, para a salvação, para a transformação, para a libertação. É o poder que leva o homem ao céu. Deus abençoe a sua vida.